Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos. Esse é o meu canal, o canal do YouTube. Eu quero que você seja muito bem-vindo. Você que já é desta turma, né? Esta turma que tem estudado teologia comigo e também tem feito o devocional da manhã. Essa é a nossa aula de número 31 do projeto Corrumar Sabedoria Revelada de Deus. E nós estamos tratando sobre angelologia. Na outra aula nós falamos sobre a questão dos anjos da guarda, né? A questão também falamos sobre os anjos e os demônios de uma forma bem superficial. E hoje eu quero trazer para vocês a classificação dos anjos de acordo com a Bíblia. Nós temos 3 classes de anjos. Nós sabemos que nós temos um exército celestial. São milhares e milhares de anjos que estão por aí incorpóreos, ou seja, eles não têm corpo e então eles são invisíveis. Às vezes o Senhor nos permite a enxergá-los, às vezes o Senhor nos permite a percebê-los, a ouvir os seus barulhos, a ver a sua ação como anjos ministradores. Ontem mesmo eu ministrei sobre uma irmã que estava com muita dor nas costas e eu orei por ela e eu pedi que os anjos ministradores viessem colocar a coluna dela no lugar, e ela me relatou chorando na mesma hora, logo depois, assim que eu ministrei sobre a vida dela, que a dor passou completamente. Então os anjos realmente, eles vêm em nosso favor e eles trazem cura, e eles são anjos que vêm ministrar na vida das pessoas através de Deus, amém? Mas as 3 classificações dos anjos na Bíblia são os arcanjos, os querubins e os serafins. Eu quero falar hoje sobre esses 3 tipos de anjos que aparecem na Bíblia. Interessante falar que mesmo que ilustrativamente os anjos apareçam com asas, os únicos anjos que a Bíblia fala deles com asas são os serafins, que diz que os serafins possuem 6 asas, amém? E os outros anjos não necessariamente têm asas. Por quê? Porque como eles são incorpóreos e muito velozes, eles não precisam de asas para voar. Eles se movimentam de uma forma imperceptível muitas vezes. Amém? Eu já tive algumas experiências com anjos e aos olhos humanos é loucura, mas eu te afirmo que eu já tive experiências com anjos, tanto anjos ministradores, né, me movimentando, quanto também visão de anjo. Muitas vezes eu vi na igreja, dentro da igreja, ao redor do povo, várias silhuetas de luz, muitas silhuetas de luz, e eu sei que isso são anjos. Teve outra vez que eu estava no monte e eu senti nitidamente um toque no meu ombro, atrás de mim, e eu fui olhar para ver quem era e não havia ninguém, e eu tenho certeza que foi um anjo que me tocou naquele momento. Não foi uma presença ruim, foi uma presença boa, uma presença que me trouxe paz, por isso eu sei que foi um anjo que me tocou. Também já aconteceu muitas vezes comigo de sentir o anjo me segurar quando eu estava tropeçando, prestes a cair. Eu tive uma outra experiência com anjos que um pouco antes de eu entregar minha vida verdadeiramente ao Senhor, numa virada de ano, eu quase tive um acidente de carro. Eu perdi o controle do carro porque havia estragado uma peça da suspensão traseira, que eu não entendo muito bem de mecânica, mas eu sei que perdeu a estabilidade do carro. E as pessoas que estavam atrás viram quando fez o movimento do carro e quando eu perdi o controle. E eu estava indo direto e reto para uma árvore muito grande. E quando eu estava indo em direção àquelas árvores, que era fora da rua, eu senti nitidamente, perceptivelmente, assim, de uma forma muito forte, que como se me colocassem de volta para a rua e eu consegui desligar o carro. Então eu estava indo numa direção oblíqua e aquele movimento me fez colocar de volta o carro na rua e eu consegui desligar ele, e tive com certeza um livramento muito grande de acidente, talvez até mesmo de morte, porque era uma árvore muito grande, eu estava a mais de 100 por hora,
com muita pressa, né? E o Senhor me salvou através dos seus anjos. Esses dias eu estava na frente do meu computador e eu ouvi um barulho muito forte nas minhas costas também. E eu fui olhar aquele barulho e não tinha nada nem ninguém. E naquele mesmo momento eu percebi que era um barulho de bater de asas. Então eu tenho certeza que naquele momento também havia anjos comigo naquele lugar. Creia você ou não, eu creio que os anjos existem, eu creio que eles estão a milhares ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos ministrando. Bom, os arcanjos, que é essa primeira classificação, vem do termo arch, que quer dizer sumo ou sacerdote, ou chefe, perdão, sumo ou chefe, amém? Esse tipo de anjos, arcanjos, são citados em Judas 9 e 1 Tessalonicenses 4:16. Tem correntes de estudiosos que dizem que existe somente um arcanjo, que é o arcanjo Miguel, né, que seria o chefe dos anjos, mas há algumas evidências na Bíblia que nos mostram que podem ter outros arcanjos. Inclusive, como a gente falou na aula passada, que Gabriel poderia também ser um arcanjo, porque o nome dele é citado, então ele era um anjo muito importante. Por exemplo, fala lá em 1 Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Amém? E também poderíamos dizer que em 1 Colossenses 1:16 fala em os principados. E os principados são os príncipes dos anjos. Então nós poderíamos entender que também existem mais anjos. Na aula passada eu falei do outro anjo que é nominado fora do texto canônico, que seria o anjo Rafael. Eu estava pesquisando e encontrei também um outro apócrifo, que como eu não estudo os apócrifos, eu não tinha essa informação, mas pesquisando eu encontrei que no livro de Enoque, que também é apócrifo, há também o nome de outros 7 arcanjos, que é Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Então, além dos 2 arcanjos que nós conhecemos da Sagrada Escritura, também existem esses 5 outros arcanjos. Amém? Bom, os querubins, quem são os querubins? Em Gênesis 3:24 fala pela primeira vez dos querubins. E eles vêm do verbo querube, que significa guardar, cobrir e proteger. Então os querubins são anjos guardiões. Tanto que o Senhor mandou colocar na Arca da Aliança 2 querubins para estarem guardando a Arca da Aliança. Aleluias! Eles também representam a classe de adoradores. Então os querubins, eles são adoradores. Eles pertencem a essa classe. Lá no Salmo 18, do 6 ao 10, Davi escreveu em um cântico que angustiado clamou ao Senhor e ele desceu cavalgando sobre um querubim e voou deslizando sobre as águas, as asas do vento. Os querubins também são uma classe muito elevada dos anjos. Amém? E aqui também fala em Gênesis 23 que quando o homem pecou e o Senhor fechou o jardim do Éden, ele colocou um querubim e sua espada flamejante ao oriente e ocidente para proteger o jardim do Éden. Amém? E os serafins são da origem hebraica saraf, cuja raiz primitiva queria dizer consumir com fogo. Então os serafins são aqueles anjos queimadores, anjos ardentes, anjos brilhantes. Então se você enxergar um anjo de fogo, você sabe que é um querubim. E esses sim são os anjos que lá em Isaías 6, de 1 a 7, fala dos anjos que tem os serafins, que tem 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 eles adoram e com 2 cobrem os seus pés, porque são os anjos que desempenham o coro celestial, que falam santo, 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 cantam, declaram santo, santo, santo é o Senhor. Estas 3 são então as 3 classes de anjos
mencionadas na Bíblia. Amém? Na próxima aula eu vou continuar falando com os anjos. Eu espero que você tenha sido edificado por esta aula, nossa aula de número 31. Se você é novo no canal, você tem mais 30 aulas para acompanhar e para entender mais sobre teologia e Bíblia em aulas rápidas de 5 a 10 minutinhos, mas muito edificantes e todas elas aprofundadas e baseadas na palavra de Deus. A doutrina que nós seguimos é a Bíblia, nem mais nem menos. Amém? Então que Deus te abençoe e nós voltamos segunda-feira com Devocional da Manhã. Domingo não temos transmissão e eu te convido a você acompanhar as transmissões da nossa igreja IEJN através do canal do YouTube também, Jesus para as Nações. Nós teremos 3 cultos poderosíssimos neste domingo, uma transmissão às 9h30 da manhã, outra transmissão às 15 horas e outra às 19 horas. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e continue ligado conosco. Já estamos com praticamente 450 inscritos. Eu quero te convidar, te pedir para você me ajudar a crescer. Não esquece de acionar o sininho, de ver estas aulas todas, para que você possa crescer em Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, sábado que vem, e até segunda-feira com o nosso Devocional da Manhã em Campanha por Sabedoria, Sabedoria de Deus, de Provérbios. Estamos esmiuçando todo o livro de Provérbios, agora entrando no capítulo 7. Temos ainda vários capítulos de Provérbios para nós adentrarmos, entendermos e aprendermos como adquirir sabedoria de Deus para as nossas vidas. Amém? Foi um prazer ter estado com você mais uma vez. Compartilhe, curte, comente, acione o sininho e nos ajude a alcançar mais pessoas. A palavra de Deus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo Jesus, a palavra de Deus, nós vamos ser livres de toda ignorância bíblica, de toda a sutileza e todo o sofisma de Satanás. Amém? E até mais.